E estamos aqui com mais um Cultura Podcast, hoje com o Dr. Rodrigo Molina. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Que vai esclarecer um monte de dúvida da gente sobre zika, chikungunya, dengue, tudo mais que couber aqui nesse podcast hoje, que eu sei que tem muita coisa. Vamos falar de doença de bicho, né? E dessas novas aí que estão vindo, né? Varíola do macaco, mais a... Oropuxa. Isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui, né? Dr. Rodrigo, formado pela UFTM. Pela UFTM, fiz residência aqui, mestrado. E hoje, né? professor. Hoje sou professor da infectologia aqui na UFTM. Da infectologia. Então, Isso. é a pessoa certa para a gente falar dessas mazelas que tanto estão preocupando o pessoal aí, né? Que foi uma tragédia uns tempos atrás aí para o mundo inteiro, né? Eu brinco, né, que dentro da infectologia a gente sempre tá correndo, né? Porque todo ano vem uma coisa diferente, uma coisa nova. Então a gente passou aí pela epidemia, pela pandemia do Covid. Foi uma mudança, né, de paradigmas totais. Quem imaginou que ia ficar preso dentro de casa? Né? Ninguém sonhava com isso. Não. A hora que a Covid está melhorando, aí veio junto a monkeypox, a primeira daquela primeira leva. Ela não teve muitos casos, a gente até esperava muito mais. Depois, esse ano estourou caso de dengue, chikungunya, zika, chikungunya grave, matando as pessoas. E agora veio a febre de Oropuxa, uma doença lá da década de 60, que foi revisitada agora, aparecendo novamente, inclusive chegando até aqui na nossa região sudeste, né? Era uma região lá da Amazônia, uma doença da Amazônia, Sim. que era bem mais frequente, agora a gente vê no caso aqui pertinho da gente. Mas curiosidade, o que faz essas doenças ressurgirem? Isso é algum fator, outro é natureza mesmo? A gente fala que são doenças emergentes ou reemergentes, né? O Covid é uma doença que já tem há muitos anos, já teve por várias epidemias, nunca teve uma como essa última. Então, houve uma sequência de fatos e eventos que levam as doenças a se manifestar. A principal delas, que faz essas doenças saírem do local onde ela é epidêmica e vai para uma pandemia, é a facilidade que a gente tem de transitar no globo. E hoje, em 24 horas, a gente dá uma volta ao mundo. É possível. Né? Você sai daqui do Brasil, em 24 horas você está no Japão. Se você está aí no período de incubação de uma doença que não tem lá tem um ambiente favorável a ela ser disseminada, ela vai ser disseminada. A mesma coisa a gente está vendo as alterações climáticas. As alterações climáticas muito relacionadas. Essas ondas de calor que a gente teve esse ano, essa seca monstruosa, né? Eu já nem sei quantos dias sem chuva aqui em Uberaba, né? A última vez que eu vi eram 130. Então, mais de 130 dias sem chuva, um calor, essa seca. A gente teve agora há 2 semanas esse quadro dessa queimada, né? Que horrorosa. Precipitou muita gente com infecções respiratórias graves, inclusive. Né? Então, tudo isso vai levando à facilidade dessas doenças se disseminarem. Esse clima muito seco faz propagar facilmente esses vírus. Inclusive, eu conheço gente que está com H1N1, conheço gente que está com Covid. Sim. Né? Tinha muitos meses que a gente não ouvia ninguém falar que estava com Covid. Né? A gente não parou de ver Covid, ele sempre está aparecendo, porque a gente acaba testando nos pacientes. Sim. Todas essas doenças respiratórias, elas se parecem muito. Então, a influenza, que é o H1N1, Sim. a influenza B, que aí não é o H1N1, né? O H1N1 é dentro da influenza A, mas a gente tem a Covid, a gente tem aí outros vírus respiratórios que entra tudo dentro das nossas viroses respiratórias. Aí a gente tem o rinovírus, vírus sincicial respiratório. Então, eles se parecem muito. E para fazer o diagnóstico, para a gente saber qual que é a causa dessa virose, tem que coletar um material ali da região nasal e mandar para um painel viral, que é assim que a gente chama o exame. E ele faz teste para vários micro-organismos virais, no caso, e ele define qual é.
Por isso que às vezes a pessoa vai lá, faz um teste de H1N1, faz um teste de Covid, é negativo. Mas se fizesse ele expandido, o problema é o preço, o valor desse teste, a gente chegaria a definir qual era a virose. Mas elas todas se parecem muito quando elas fazem parte da síndrome gripal. Então, aquela coriza, mal-estar, uma febre baixa ou uma febre alta, dependendo das pessoas, dor de cabeça muito intensa, constipação, dor no corpo, mal-estar, todas essas levam aos mesmos sintomas. E as infecções respiratórias virais são as infecções mais prevalentes no mundo todo. Então, quando a gente faz o ranking, né, das doenças infecciosas mais prevalentes no mundo, as infecções virais respiratórias são as campeãs. Elas estão lá no topo da lista. Então, por isso que com esse tempo seco, irrita vias aéreas, diminui a proteção que nós temos aí, que é o movimento dos cílios, do nariz, a produção de muco, a gente fica tudo ressecado. Então, facilita a penetração desses vírus. E aí, se a gente tem uma pessoa próximo com uma dessas viroses, ela não tossir, ao espirrar, a gente vai ver todo mundo. É fácil ver isso em escola, né? Facinho. Menino que vai para a escola, né? Basta todo mundo tá fungando daqui 2, 3 dias, né? Basta. E aí, o que ele faz? Ele leva para casa. Ele leva para o pai e leva para a mãe. Então, leva para o pai para a mãe, ele mantém o ciclo ali dentro. Hora que sara todo mundo, esse menino leva de novo para a escola. E você vai no ano todo. Professora. E leva para a professora. Leva para casa. Leva para casa e vai para E assim vai esse ciclo. Leva para o marido, Mas você falou uma coisa aí que eu acho que vale a pena a gente esclarecer, que eu acho que o pessoal às vezes... Porque teve essa coisa do Covid, teve muito teste, né? Então, assim, a pessoa chegava para fazer teste e hoje isso não tem mais. O que mudou? Porque onde eu estou querendo chegar? Será que as pessoas, elas chegam, ela está se sentindo mal, está ali com um pouquinho mais grave, né? Porque normalmente, quando a gente tem essas coisas, as pessoas costumam procurar mesmo atendimento médico, porque... né? Já é uma coisa tão cotidiana que a pessoa já sabe ali como se... Tem aqueles remédios caseiros, né? Que a pessoa, o chazinho daquilo, alho, e por aí vai. Que pode até ser que funcione, né? A gente não sabe, mas naquela época as pessoas testavam, mas o fato de ser vírus, o tratamento acaba sendo o mesmo, não é? Assim, se não for de extrema gravidade... na verdade, o que a gente trata são sintomas. Esse quadro de mal-estar, de febre, que você vai dar um analgésico, você vai dar um antitérmico, um descongestionante nasal. Então, nos quadros mais leves de síndrome gripal, pela alta quantidade, né, grande quantidade de pessoas que estão tendo essas viroses, a gente acaba não fazendo mais aquela testagem em massa, porque você não vai estipular nenhum tratamento. Claro, chega uma pessoa que começou com um quadro gripal e ela começa a ter falta de ar, né, vai fazer com um oxímetro, avaliar a saturação. A saturação começa a cair, aí você tem que passar para uma outra etapa que você precisa do diagnóstico, porque se for uma influenza, você vai usar uma medicação específica, que nós temos aí o oseltamivir. Se for um COVID, existem medicamentos específicos para cada etapa do COVID, para cada fase, né? Desde que não seja cloroquina ou as medicações ali que foram... Só esclarecer, cloroquina é para verme, né? Não, cloroquina, ele funciona, ele tem uma... Ivermectina. Que na verdade não é para verme, a gente usa ele específico para uma verminose só e o restante ele é para parasitas... externos. Que a gente chama ectoparasitas externos, piolho, né? Piolho, que também está nas escolas. Sarna, então aí faz sentido, né? Aí teria sentido, mas a gente viu que no COVID não tem eficácia alguma. Sim. Mas nós temos medicamentos para COVID, inclusive distribuídos pelo governo, para pessoas que têm risco de desenvolver doença grave. Então, nós temos um ali que fica disponível. A gente vê que uma pessoa que faz o diagnóstico de COVID até o 5º dia de sintoma e ele tem um risco de evoluir de forma grave, ele tem diabetes, uma diabetes descompensada, hipertenso, doença já respiratória, é um tabagista que tem ali, que nós chamamos de DPOC, há a indicação de usar essa medicação para ele não agravar. Caso já for um COVID grave, nós temos outras medicações disponíveis. Então, tem para cada situação que ele pode entrar.
Então, nesse ponto, a gente volta a fazer os testes. Então, naquele paciente que precisa internar. Para os que não vão internar, não justifica, porque a gente ia ficar fazendo muito teste nessa etapa para só ver sintoma, porque não vai fazer diferença alguma. É isso que eu queria esclarecer para as pessoas, né? Porque não vale a pena saber qual vírus. Se não está grave, se a pessoa não está em risco, é um vírus. Ela não está em risco, talvez não valha a pena ficar fazendo muito teste, porque vai tratar praticamente do mesmo jeito, né? Vai tratar os sintomas. Então, a gente acaba fazendo o teste até para saber o que está circulando, né? Então estava sendo feito um teste nas UPAs de coleta de secreção e identificou que a maioria dos pacientes com síndrome gripal em Uberaba não era nem Covid nem H1N1, era rinovírus, que é um outro vírus que causa infecção respiratória. Tem até uma pergunta aqui sobre isso. Rinovírus o que é ligado à via nasal? Né? Que você acabou de responder. A nossa queridíssima Leni Modesto. Leni Modesto. O rinovírus, sim, é um desses vírus respiratórios dos milhares que a gente tem, que está muito relacionado, então, a infecções de vias aéreas altas. A gente não vê ele causando da traqueia para baixo a infecção, mas aí rinocinusite viral, dor de garganta, que a pessoa sente muita dor a hora que você vai examinar, não tem pus, então não tem indicação de antibiótico, e as pessoas acabam se automedicando muito fácil com antibiótico, ou vai na farmácia, algumas farmácias ainda vendem. Pega o restinho da irmã, pega o restinho da irmã, ou farmácia que mesmo vende antibiótico sem prescrição médica, e toma remédio antibiótico de forma desnecessária. E aí a gente entra num outro problema, que é, dentro da infectologia, a resistência das bactérias aos antibióticos mais comuns. Hoje, com o Covid, isso é até bem interessante, usou muita azitromicina para tratar a parte viral. A azitromicina ela tinha uma indicação quando o paciente tinha Covid, mas tinha também uma infecção bacteriana. As pessoas usaram tanta azitromicina, achando que ela tinha um efeito no vírus, que hoje, quando a gente pega adulto jovem, com dor de garganta, com infecção de garganta mesmo bacteriana, não funciona. Ela não funciona porque emergiu uma nova bactéria que chama Fusobacterium necrophyllum, causadora de amidalite, e que ela não responde à azitromicina nem claritromicina. O nome dela já é meio... O nome já não é bom, né? O nome dela já é... Fusobacterium necrophyllum, então já não é o nome dela não é bem-vindo. Então a gente já não deve usar também a azitromicina para tratar a infecção de garganta. Sim. Né? Então, para você ver, pelo uso inadequado de um remédio que era bom e agora já não é tão... não tem uma eficácia Outra coisa boa. interessante, por que as pessoas têm a sensação, às vezes, que... Seria o efeito placebo? A pessoa, às vezes, tem a sensação de que, se ela toma um antibiótico, ela vai lá, compra aquele troço, fiquei melhor. Porque as doenças virais, elas vão melhorar em 3 dias. E aí, ela toma um antibiótico, então ela melhorou. Apesar do antibiótico, ela melhorou porque ia melhorar. Eu falo que, às vezes, o mais difícil na medicina, e o paciente não gosta de sair do nosso consultório sem uma receita, né? A gente tem que ficar ali orientando, mas você não passa nada. Aí ele vai num outro médico que tá meio sem paciência, tá num plantão cheio, mais fácil. Aí prescreveu lá uma... Não me deu nada. Aí eles não gostam, né? Mas aí ele acaba indo em outro que vai lá rapidamente, prescreve o Povador, ainda toma bezetacil, toma bezetacil, toma um antibiótico. Aí melhorou. Mas por quê? Porque ia melhorar. Estava naquele período. Né? O seu corpo precisa reagir, né? Sim, não. Ele está preparado para reagir sozinho para a maioria das coisas. E para algumas doenças ele vai. E aí vem o que é importante, principalmente nessa fase que a gente está de climática, das pessoas que vacinaram tanto para a gripe, para H1N1 e os outros vírus da influenza, mais o Covid, que as pessoas fizeram lá 3, 4 doses, já tem 2 anos que ninguém mais vacina. Essas pessoas, principalmente aquelas de risco, né? Quem tem outras doenças associadas, diabetes, hipertensão, asma, outra doença respiratória, tabagista, idoso, pessoas imunossuprimidas por qualquer motivo, que faz um tratamento para câncer, toma quimioterápico, toma essas injeções para artrite reumatoide, por exemplo, elas estão altamente suscetíveis até uma doença grave. Então, precisa tomar as vacinas. E aí, olha que interessante. Quanta gente não fala assim, eu fui lá, tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Né? Isso é verdade, muita gente relata isso. Eu não vou tomar mais, porque da última vez que eu tomei, eu fiquei pior. Muito ruim. E aí entra até o que veio a pergunta.
entrou um vírus, a pessoa teve o sintoma síndrome gripal por um vírus que não estava coberto na vacina, porque existem outros inúmeros vírus. Sim. Aquela ali te protege da influenza, que pode causar um quadro gravíssimo. Inclusive, a gente teve aí uma pandemia de influenza há um tempo atrás, Sim. com muito óbito. É verdade. Né? Então, assim... Se não me engano, a estatística foi 1/6 do planeta na época. Não, a gente teve Pereceu. várias, né? Não, a gente teve uma receita, se não me engano. Ainda, né? Ah, não, você está falando recente, É né? recente de 2016. Eu estava pensando em Né? Não, e o 2018. H1N1 Sim. ainda mata, né? Mata. Inclusive, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Parece que o Silvio Santos estava bem debilitadinho, pegou H1N1 e E né? acabou. E ali. aí, quando entra essas infecções virais mais graves, há uma facilidade ainda de ter uma superinfecção. O que é uma superinfecção? Tem nada a ver com superbactéria, mas é uma infecção em cima de outra. Então, quando tem uma infecção em cima de outra, o paciente está com H1N1. Aí ele vem e tem uma infecção bacteriana, porque os vírus, eles causam uma imunossupressão por aquele período, então deixa a pessoa suscetível a uma infecção bacteriana. A gente tem uma superinfecção, a chance dele evoluir ainda mais grave aumenta. Aí ele pode ter uma sinusite, né? Sim, e aí faringite. o pior é quando ele evolui com uma pneumonia. É. Ele estava com uma sinusite viral, depois ele evoluiu com uma pneumonia bacteriana. Sim. Mas Então vamos atualizar nossos cartões, viu, pessoas? Isso é importante. Importante. Não, agora uma coisa, nós estamos falando aqui, tem muito vírus e tal, e como que a gente pode, maneiras razoáveis de se proteger, sem, porque obviamente tem aquelas roupas especiais e tal, mas isso é coisa de laboratório próprio, mas assim, no dia a dia, o que dá para fazer que, assim, estatisticamente melhora no seguinte sentido, te protege um pouco mais do que não fazer nada. Não, vamos lembrar dos nossos amigos japoneses. O que o japonês sempre fez? Nunca a gente sempre via ele de máscara. Sapato dentro de casa. Via eles de máscara. Acho que é o principal, máscara. Gripou máscara. Gripou, a pessoa use máscara. Então a gente via muito, os japoneses achavam que eles estavam com medo de pegar. Não, eles têm uma educação de não passar que pra eles você. não passam adiante. Então você está com sintoma gripal, né, tá com o nariz escorrendo, use máscara ao sair de casa. Já evite ambientes fechados e aglomerados. Isso a gente precisa usar. As pessoas já voltaram, né? Se abraçar, se beijar, porque também nós somos seres que precisamos disso. Sim. Né? Mas, assim, tá gripado, evite. Mantenha a distância. Proteja idoso, tá em casa. Mas qual que seria uma, assim... Vou falar o que eu falo para os meus alunos. Lava a mão com água e sabão, Chega, usa álcool gel chegou se em não casa, tiver lava a sabão, mão, né? Mas não perca o hábito de andar com álcool gel dentro de bolsa. Se não tiver, eu falo para eles assim, se não tiver como lavar a mão com sabonete e água, usa o álcool gel. A gente lembra a toalete do espirro, né? Não é assim. Não é assim, porque, ó. No braço, hein, gente? Aqui no braço, porque a gente... Aqui você não vai sair esfregando o ombro em ninguém. Não. A mão, você contamina sua mão você põe e na sai esfregando, né? Mas teve uma época que o povo estava se cumprimentando com o cotovelo, lembra? Sim. Mas não vai ser aqui, né? Aí a gente passa para hábitos aborígenes, né, de começar se cumprimentando. Ou então fica igual, tem certos lugares aí que, né, certos países, certas culturas que as pessoas não se tocam, né? Sim. Eles, o cumprimento, Acho eles que o mantêm Japão uma... mesmo, eles não se tocam. Né, eles mais de longe, né? Abaixa a cabeça. Eles mantêm mesmo qualquer cumprimento de pessoas, assim, quando a situação é muito próxima, aí dão as mãos. Mas é só, o brasileiro tem essa... Tem que abraçar, tem Abraço, que beijar, dá pegar 2, na 3, mão. 4 beijinhos. Depende da região. Sim. Isso acaba sendo um fator de propagação dessas doenças. doenças ainda mais doença virais. respiratória que a gente transmite muito próximo, né? Então, né, só para a gente fechar essa parte aí das respiratórias, que tem um menu grande aí de vírus, né? Pra gente falar. Pra gente falar que são importantes. As respiratórias, então, higiene básica, né? Higiene básica das mãos, lavagem, ou se a mão ainda tá limpa, usar álcool gel, chegou da rua, chegou em casa, lava a mão, que é mais barato, você ainda não gasta o seu álcool gel. Ou mesmo no trabalho, né? Ou do trabalho. A pessoa vai andar de ônibus, segura no ônibus, mas chega em casa, lava a mão. Vai espirrar, protege, está com sintoma respiratório, coloque uma máscara e evite, ainda mais com esse clima muito seco, muita poeira, a gente assim,
da minha casa eu não vejo mais os prédios de Fora Uberaba. as queimadas, né? Com as queimadas, tudo por Queimada causa e poeira dessa névoa junto. que tá. É. Então já está agredindo via aérea. Então a chance de ter uma infecção é muito maior. Sim, E alta hidratação, falei que é importante. isso é importante. Por que hidratação? Porque mantém as vias aéreas úmidas. Sim. À noite em casa, aquelas pessoas que é possível usar um umidificador, aqueles que tiverem. Muito cuidado com o umidificador também, que ele pode ser prejudicial se ele ficar jogando a umidade para a parede, porque tem chance de dar mofo. Ah, tá muito seco, dá mofo. Dá mofo sim. E tem que ser limpinho também. E Tem gente que não limpa, não. E limpar o próprio umidificador, porque senão ele dá mofo interno, ele vai ficar jogando Mofo na sua ali cara, no seu ambiente. fungo no ambiente todo e vai piorar a parte ali da rinite alérgica. Sim, sim. O ideal, no máximo, 4 horas por noite, porque o ambiente fechado, que está o quarto, ele umidifica muito mais rápido. Não tem umidificador, técnica da toalha molhada. Um balde de né? água no quarto. A água, no balde d'água, ele nem vai ser muito eficaz. Mas né? a toalha seria um pouco mais. No outro dia ela está sequinha, né? Não vai Sequinha e aquecendo. dura, né? Mas isso Para até em pé, né? ajuda Esturricada. bastante. Vamos agora para os... Eu queria falar também, que eu lembrei, teve muita gente, ainda tem, né? Com a dengue e a zika e a chikungunya. E eu fiquei impressionada, se eu estiver errado, você me corrige. Chikungunya, ela dá um inchaço nas dobras. Nas articulações, né? Então, meu primo ficou com o joelho muito inchado. No dia que estava em crise mesmo, deveria ser, acho que o 5º dia que ele estava, ele não conseguia movimentar as pernas. E ele estava achando que era outra coisa, que era trombose, que era alguma outra coisa. E isso realmente acontece, é comum acontecer quando você está com chikungunya. Qualquer pessoa pode ter essa inflamação ou não? Cada caso é um caso. Olha, nós temos aí então os arbovírus, né? Então vamos lembrar os arbovírus mais prevalentes aqui para a gente. Por que chama arbovírus? Porque eles são vírus transmitidos por artrópodes. No caso aí, são por mosquitos. Sim. Então a gente tem a zika, o chikungunya e o dengue, os 3 transmitidos por um mosquito que a gente tem. O mesmo mosquito. É o mesmo Fora mosquito. A febre Inclusive, amarela. E a febre amarela, né? É o mesmo que mosquito. pode ser transmitido pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. Né? Então, nós temos esse mosquito. E agora, nós tivemos outra arbovirose que apareceu, dentre outras várias. A gente tem centenas de arbovírus, que é o Oropuche. Né? O Oropuche, ele é transmitido não pelo Aedes, mas ele é transmitido por um culicoide. O Culicoides paraensis é um outro agente. Mas é voador também. É voador também, é um mosquito. Eu esqueci o nome, ele tem um nominho comum que eu esqueci. É o borrachudo ou é o palha? Não é o palha. O palha da leishmaniose. Eu vou lembrar o coisa, né? Então eu olho ali. Mas ele existe aqui na região? Ele pode ter aqui na região. Né? Enquanto você vai falando, eu vou Ele existe... porque o Aedes ele espalhou pelo mundo inteiro. Não, o Aedes já chegou até nos Estados Unidos. Só não chegou ainda no Canadá por causa do frio. Mas a gente tem em toda a América. Maruim, isso. O mais comum, o Culicoides paraensis. Veio lá do Pará, o danado, né? Ele vem da região amazônica. E aí, como ele foi descrito naquela região, então ele recebeu esse nome, a espécie. Eu lembro de ter encontrado esse sujeito aí, muito no litoral, principalmente no litoral do Rio, ali de São Paulo, você encontra muito esse sujeito, ele atazana as pessoas na praia. É muito ruim. Então, imagina, um mosquito que tem em alta prevalência, podendo ocorrer na nossa região, chega uma pessoa aqui com Oropuche, ele vai lá, chupa o sangue, ele fica com o vírus dentro dele. A hora que ele vai chupar outra pessoa, ele transmite. E a gente tem a cadeia. Então, nós temos todos esses aqui. Nós não temos a febre amarela urbana, mas ela ocorre de forma silvestre na região, principalmente região de mata. Às vezes aí se encontra macacos morto, e quando vai fazer a análise foi por causa de febre amarela. E aí, não é macaco, viu, gente, que transmite a febre amarela. Porque teve uma época aí que a galera tava matando os macacos. Não. Tadinho, não tem nada a ver. Ele é vítima como a gente. Vítima como a gente. Na verdade, é até bom colocar aqui o seguinte.
ele é o indicador de que Daquele local tem transmissão. Então, se você mata um macaco, você só vai descobrir se tem transmissão quando ele pegar um humano. Então, é melhor você deixar o macaco quieto, porque... Fique lá na área dele. Porque ele vai indicar a presença do vírus e de forma que possa ter, né, vacinação, combate antes de atingir Sim. os humanos. Então, Sim. é justamente o contrário. Ao matar o macaco, você não está se protegendo. De forma alguma. Você está se colocando em risco. Você está se colocando em risco. A hora que você imagina, lá na área de mata, a transmissão da febre amarela não é pelo Aedes, ele é pelo hemagogo, que é um outro mosquito. Só que o Aedes tem a capacidade de transmitir. Aí a pessoa vai lá na selva, ou na mata. Chega lá, o hemagogos vai e pica a pessoa, transmite febre amarela para aquela pessoa que foi na região de mata. Essa pessoa vem para a cidade. Aqui Aí eu chega tenho o aqui. Aedes com o Lira, né, que é aquele índice que mede a infestação Sim. do Aedes na cidade. Pica essa pessoa com febre amarela, vai picar em outra. Então, aí você começa a ter uma transmissão urbana. Isso que a gente precisa evitar. E como que a gente evita? Vacinação. Por sorte, a vacinação da febre amarela, ela é de alta eficácia e hoje com uma única vacinação. Não Que não precisa mais, ter reforço. Então, tá ótimo. Mas há sempre o risco. Então, aí assim, a febre amarela seria a menor hoje dos nossos problemas. Mas a gente tem os outros. Sim. E dengue estourando. E, infelizmente, ainda não tem vacina para todo mundo, né? Não tem vacina para todo mundo. A gente Quem sabe ano que vem, e olha né? que interessante. Chegou vacina aqui em Uberaba para dengue, né? Que era até ali 11 anos de idade. Isso. E as crianças não foram vacinar. Eu porque converso muito com a Priscila. Os pais têm que levar, né? Precisa Aí levar. o pai não leva e aí a criança... Eu converso muito com a Priscila lá da Central de Vacinas, porque eu sou um vacinador em massa. Eu mando muito paciente vacinar lá. Ela falou, tem vacina aqui que vai perder porque as pessoas não vêm vacinar, que foi a dose do Covid, né? Da dengue, quem tinha indicação. Então a gente está esperando aumentar a faixa etária para ver se consegue ampliar a população. Mesmo para influenza, a vacinação foi baixa, quase não atingindo a meta em algumas populações. Sim. Mas aí você tem essas, vamos falar das 3 mais prevalentes, né? Dengue, chikungunya e zika. Zika até que foi bem mais baixo, mas dengue e chikungunya com alta prevalência e que podem causar, ter uma manifestação fatal, muitas pessoas têm aquele quadro inicial que é tudo igual, febre, porque são Dor todas no doenças corpo, febris, enjoo, febre, dor no corpo, mal-estar, dor de nos cabeça, olhos, algumas, dessa né? forma geral, dor muscular, que às vezes a pessoa não sabe se está doendo músculo ou se está doendo articulação, para a gente tentar separar dengue de chikungunya. Muitas vezes a gente não consegue, você vai fazer exame para as duas. Você pede lá sorologia para dengue ou pesquisa viral até o 5º dia, porque tem o prazo certo de fazer o exame para cada uma delas. Sim. E foi aí que se fazia no prazo certo para dengue, chikungunya e zika, e via que o paciente tinha muito sintoma. Via negativo, o Ministério começou assim, então vamos testar para outra arbovirose que pode ser? Começou a testar o Oropush e viu que era positivo. Então aquele sintoma era Oropush, Então, não que é era da nem- mesma coisa. Não era tudo nenhuma igual. das 3, era Não uma nenhuma das nova. três, era uma nova chegando em onde ela Quer dizer, não é acontecia. nova, né? Ela Já já, existia. ela É, já mas aqui existiu. pra nossa região ela era Ficou mais nova. evidente, E vamos lá, que tem outras dúvidas que as pessoas sempre, né, falam dessas coisas. A imunidade, por exemplo, quem já tenho teve perguntas aqui também, Quem já depois. teve dengue, né, porque são 4 tipos, mas digamos que eu tenha tido, vamos ser mais simples, eu já tive zika, eu estou imune à zika? Pode não estar. Pode não estar, Pode pode não acontecer de não estar. Do dengue, mesma coisa, nós temos 4 sorotipos, né? O sorotipo 1, 2, 3, 4. Hoje em Uberaba nós temos os 4 sorotipos circulantes. Deus me livre. Ou seja, há um risco da pessoa que teve o sorotipo 1 adquirir o 2, o 3 e o 4. E a gente sabe que há um risco maior quando se adquire pela segunda vez. Um risco dela vir de uma forma ainda mais grave. A dengue hemorrágica. Não existe dengue hemorrágica. Esse termo a gente não pode usar. Desde 2016 a gente não deve usar esse termo. Ai, A que gente fala ótimo. de Novo aprendizado hoje. dengue grave. Dengue grave. Por quê? Porque até na dengue leve você pode ter hemorragia.
Você pode ter hemorragia do nariz, teve hemorragia Na ao escovar os gengiva. dentes. As Então, bolinhas, né, aqueles pontinhos que são as Pintadinhos. petecas, aquilo é uma hemorragia. Sim. Então, mas não é isso que mata. O que mata é o choque. A queda da pressão muito, muito intensa, né, deixando o sangue extremamente concentrado, porque o líquido, a parte líquida do sangue, sai de dentro dos vasos, ele vai para outro espaço, e aí a pessoa entra em choque. Ela não está sangrando, ela está perdendo líquido. Então, por isso que a gente não pode falar dengue hemorrágica. Não tem nada a ver Né? com Então, a sangue. gente fala de dengue grave ou choque por dengue. Tá. Né? E aí é o risco do paciente que está numa segunda infecção, porque quando ele teve a primo-infecção, ou seja, teve a dengue pela primeira vez, nós criamos uma imunidade. A hora que vem um sorotipo diferente, o nosso organismo é igual como se tivesse recebido uma vacina. Ele vai tentar se defender, criando uma imunidade para bloquear. Porém, no caso de um sorotipo diferente, essa imunidade ela ocorre de uma forma toda descoordenada, que aí, ao invés dele proteger, ele acaba agredindo também, ele acaba nos agredindo. Então, a imunidade ela acaba sendo ruim para a gente. Por isso que pode desenvolver de uma forma mais grave. E aí, como a pessoa tem 4 vezes chance de ter, né, por 4 sorotipos, e numa cidade que circula 4 sorotipos, então risco maior. Nossa, eu tive em 2013, eu não desejo pra ninguém. Outra Nossa, coisa que eu acho que surge também, que as pessoas, né, falam, acho que você falou disso um tempo, é os assintomáticos. Aquelas pessoas que estão lá com a doença circulando, estão portadoras do vírus, mas não sentem absolutamente nada. Isso é real? Sim, tem as pessoas que a gente chama até mais oligoassintomáticos. O que é oligosintomáticos? O que é? Poucos sintomas. Que às vezes ele acha que está com uma gripe, porque tudo é igual, gente. Tudo dá a mesma coisa. Dor, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, um cansaço. Acha que pode ser até um quadro gripal. Ele está com vírus, porque a pessoa que tem aí todas essas arboviroses, a parte da viremia, ou seja, a parte que ele tem vírus no sangue, vai até geralmente o 7º dia. É o momento propício para o mosquito picar e transmitir para outra pessoa. Então, por isso que ele é um risco mesmo para transmitir ainda essas arboviroses para outras pessoas. Então, isso torna a doença até mais grave, né? Porque essas pessoas, por não sentirem, vão circular sendo elas... Sem restrição. Não, elas vão circular e se expor ao mosquito, que pode pegar uma, pegar outra. Sim. Então, essas pessoas... Por sorte, quando alguém pega uma dessas arboviroses, nos primeiros 6 meses ali, ele está até protegido. Ele não vai ter uma outra ali, porque tem também a que a gente fala imunidade cruzada, uma protegendo da outra por um certo período. Só que essa imunidade, ela é transitória, depois ela acaba, aí a pessoa está suscetível novamente. Então, pelo menos, se já entrou um, não vai entrar o outro ao mesmo tempo. Mas nós temos relato, descrição na literatura, em revista médica, de pessoas com 2 ou 3 arboviroses ao mesmo tempo, né? Aí é uma pessoa que, eu brinco que a principal doença que ela tem é a ausência de anjo da guarda. Eu ia fazer outra piada. Loteria que é bom não ganha, né? E eu conheço uma moça, inclusive trabalha na UFTM, eu não vou falar o nome dela aqui não, mas ela, num prazo de 15 dias, ela teve Covid e dengue. Coitada, aí ela é ficou muito um bagaço, coitada. Não, mas aí é pra... Loteria que é bom não, né? Não, Mega Sena não veio. Não precisa nem ser Mega Sena, não. Uma quadra ali já tá bom, né? Já a chance é pequena, mas ganha. Ai, gente, eu tenho mais, Vamos ver. tem mais uma pergunta aqui, ó. O seu Raulino, e olha só, hein? Vamos puxar a orelha dele. Ele falou que tomou 2 doses da vacina contra a Covid e não tomou a vacina contra a gripe, e ele não gripa há uns 3 anos, mais ou menos. Bastou? Certo ou não? Estou certo? Claro que não, tem que tomar. Ele acabou de falar que tem que tomar. E lembrando que nós temos vários vírus da influenza, e aí a vacina ela é modificada todo ano para cobrir os principais vírus que estão circulando. Então, por isso que ela tem validade de 1 ano, porque sempre vai entrar uma modificação do vírus que está acontecendo. Vírus respiratório, quanto mais ele vai transmitindo para as pessoas, ele sofre mutação. São os vírus que mais sofrem mutação. Todo mundo lembra do Covid. Sim. Né? As variantes do Covid ali. Então,
essa mutação ocorre na transmissão, quando a pessoa começa a liberar esses vírus. Porque ele replica muito e a chance dele ter um erro na replicação e ter uma mutação e essa mutação ficar e passar adiante é muito grande. Então, a gente teve aquela variante que infectava um monte de gente e dava sinais graves. As pessoas evoluíam com maior gravidade. Por isso que as vacinações para vírus respiratório, principalmente para influenza, têm que ser feitas anualmente. E, seu Raulino, vamos fazer aí vamos lá num posto de saúde fazer a atualização do cartão. Principalmente o pessoal mais maduro, né? Que tem mais risco de ter problemas. Sim. Tem que estar com a carteirinha em dia, né? Precisa. Tô falando todo mundo, as crianças, todo mundo. Mas os as idosos pessoas de risco têm têm que ter mais cuidado. Mas o risco maior é idoso, criança, o que é? Idoso, criança, gestantes, que a gente tem medo dessas infecções em gestantes. Então, nos imunossuprimidos, né, que eu já falei, tratamento para HIV, tratamento para câncer, todos precisam se cuidar um pouco mais. Doença respiratória, diabética, hipertenso. Mas essas doenças respiratórias, assim como a dengue, elas também podem ficar assintomáticas. Ou seja, eu posso pegar o vírus, sentir ali um mal-estar. Então, na verdade, não é que você não teve. É que você teve. Você teve, mas ele não se manifestou de não uma foi forma... confirmado. Não confirmou e às vezes não teve uma manifestação mais tão grave. intensa. Grave o suficiente para você perceber que você estava doente. Estava com o vírus, né? Você fala, hoje eu estou me sentindo um pouco cansado. Vai saber, pode já estar... Pode ser, né? A nossa colega Edna aqui, radialista, está falando aqui que ela ouviu dizer que esta nova varíola é a mesma catapora antiga. Tem algo a ver? Não, são doenças diferentes. São diferentes. Bem diferentes, que a gente pode depois falar sobre a varíola, né? A gente conclui depois falando das arboviroses, porque é doença totalmente diferente. Então vamos seguir na arbovirose. Qual que é a melhor maneira, então, de... Você tem que evitar o mosquito. Isso. A conversa então, não são as pessoas, são os mosquitos. São mosquitos. A gente evita de várias formas. Primeiro, a gente evita a criação de criadouro. Sim. Né? Então, até, né, o quintal limpo. E aí não depende só de mim. Depende de todo mundo. Coletivo. Porque se minha casa está arrumadinha, mas meu vizinho tem lá aquele tanto de entulho que possa juntar água, ou às vezes ele nem está sabendo, ele está quebrado, né? A calha do telhado, a caixa d'água dele está exposta, ele está destampado, ele nem está sabendo, né? Por isso que aquele olhar de fazer revisão da casa, né? Que não é só para ela ficar bonita, mas para ela estar funcional e não levar a doença, igual ver se esgoto funciona, para não ter criação de barata, né? Essas coisas tudo. Não juntar comida, né? Para não ter escorpião. Então, evitar criadouro. Uberaba, tem uns lugares que estão muito sujos no Uberaba. Né? Assim, muito terreno baldio e o pessoal que as pessoas tem a cultura de jogar lixo. E sendo que tem uns lugares para recolher e tem lixeiro na porta de casa. Sim. Então a gente vê que as pessoas não recolhem, então joga na rua. Aí eu vou jogar o sofá ali naquele lote. Só que aí joga lixo, né? Eu brinco, mas seria trágico se não fosse hilário. Um dia eu andando na rua, a mulher, do jeito que ela estava comendo a banana, ela jogou pela janela, quase pegou em mim. Porque as pessoas jogam. Então, joga uma latinha de refrigerante, ali é um jeito de ter criadouro. Então, joga uma casca de fruta, é rato que acumula ali, é barata. Esses insetos transmitem doenças para a gente também. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, evitar criadouro do vetor, que no caso o Aedes ou o colicoide, no caso até da Oropuxa. E para que a gente evite, né, o uso de repelente. É o uso dos repelentes. Tem vários no mercado, né? Olha lá no vidrinho se está escrito se ele protege contra o Aedes. Então, bateu repelente. Casa fechada, no final da noite, porque é o horário que eles entram, né? Agora no entardecer. Usar esses protetores mesmo, né, que se usa em parede, ou que são, na verdade, eles são repelentes, ele não mata. Então, quando você coloca lá aquele aparelhinho, ele vai evitar aquele ambiente, ele vai só naquele cômodo. Sim. Né? Então, assim, às vezes, você chega em casa, a casa estava fechada, mas entrou muito pernilongo, ou às vezes ficou ali, ou às vezes, sabe o quê? Ficou um ralinho do banheiro
que é um banheiro não muito utilizado. Então fica o ralinho aberto, ali fica água. Então ali está a água parada, é um criador. Então ele vai lá, joga água sanitária, precisa escovar porque os ovos ficam grudados ali. Por isso que a gente estava tendo numa época seca sem chover e tendo caso de dengue na cidade, muito caso. Por quê? Porque estava tudo ali, já estavam os ovos, eles duram muito tempo, mesmo sem água, e qualquer hora que molha um pouquinho, ele eclode. Então era por isso. Mas para esclarecer, então a doença ela pode ficar no ovo, o vírus pode ficar no ovo. Não. Ele está ali, ele está o vetor. Aí tem alguém em casa que tenha que está contaminado, ele pica aquela pessoa, como ele voa, e ele voa muito mais do que um outro mosquito, ele vai até o vizinho, ele vai até ali o peridomicílio, que a gente chama. Sim. Tá, mas então isso significa que... Todo mundo tem que fazer a sua parte. Vamos dizer, o backup, não é o backup, como é que eu vou chamar? Onde o vírus vai ficar dormente é nas pessoas. Ele fica ali naquele período enquanto ele está nos 7 dias após a picada que ele recebeu. Ele fica nas pessoas. Ele fica na pessoa, mas depois, até 7 dias. Depois ele desaparece. Mas se tivesse, digamos, numa situação hipotética, ninguém mais tiver o vírus naquela região, a chance de você ter uma transmissão ali acaba. Tá. Por isso que às vezes a gente sabe, quando a gente vai atender os pacientes com dengue, a gente pergunta, você é de qual bairro? Porque a gente sabe onde tem mais pernilongo, onde tem mais pessoas. Então são os focos mesmo. Você sabe que tem bairro que é muito mais controlado, ou bairros que tem muito mais pessoas diagnosticadas, a chance de transmissão é muito maior. Sim. Primeiro passo, então, vamos ser educados, né? Limpar a nossa casa, nosso quintal, jogar o lixo no lixo, nossa rua, parar de mandar lixo pela janela do carro. Do carro, ônibus. Né? Vai causar ainda uma briga de trânsito ainda. Com certeza. Né? Vamos agora para... Vamos falar da monkeypox? Isso. Tá, então aí a galera tá meio arrepiada com isso aí, viu? Sim. Porque sai aquelas notícias, né, que começou... E só sai a manchete. Não vem ninguém igual você para falar... Para explicar. Então, aí a gente tem a varíola do macaco, chamada por isso que é monkeypox. Pox vem de varíola, né? Ele é um vírus muito semelhante àquela varíola antiga que matava muito, que hoje ela é erradicada, né? Tem muita gente que tem a marca da vacina da varíola ali no braço. Isso aqui é indicador de idade, né? Porque já tem um tempinho que, como ela foi erradicada, não se faz mais a vacina, mas ela existe ainda no mundo, não temos a doença, mas nós temos as suas variantes. Então, nós temos outras varíolas que circulam. Então, temos a varíola bovina, né? Que pode acontecer ali, e ocorre às vezes... Ela é uma varíola mais, vamos dizer, eu não gosto de falar mais benigna, porque para mim não existe nenhuma doença que causa coisa boa. Mas ela não é uma doença maligna, então às vezes a gente vai ver em ordenhador de vaca, né? Que aí tem a varíola ali no teto da vaca e ele pode se manifestar na mão. A varíola bovina. Nós temos a própria manifestação, que é uma doença chamada vacínia, que é pelo vírus atenuado da varíola nas vacinas. E aí teve essa manifestação, essa que veio da África, que o vírus circulava ali em primatas, né, em macacos, mas ele chegou à espécie humana. É um vírus que ele é transmitido pelo contato com lesões ativas. Então ele dá lesões de pele, pequenas úlceras, e o contato entre o contato e agora nessa última variante desse vírus, ele tem uma transmissão muito mais fácil. Por isso que as pessoas estavam com muito medo de quem não tem controle, às vezes, no toque, uma coisa. Por exemplo, criança. Criança encosta muito, brinca muito junto. Então, imagina uma criança numa creche com uma manifestação. Vai para todo mundo. Né? Outra forma de aquisição... Aí seria também até na relação sexual, porque a pessoa está ali sem roupa, vai ter o contato, né? E aí pode começar em área genital ou não, então pode ter essa manifestação. Nós tivemos óbitos na última, né, que nós tivemos do ano passado,
em paciente imunossuprimido, então varíola disseminado. O que a Edna perguntou e fez confusão é com a varicela. A varicela é a catapora. Tá. É a mesma coisa, varicela e catapora é o mesmo termo, né? Então, que é aquela de criança, né? Uma das doenças mais contagiosas que a gente tem, que a transmissão é respiratória, né? Que ele é um tipo de vírus herpes, ele está lá na família dos vírus herpes. A varíola é outra família de vírus, mas aí o contato, por isso que quando a gente vai examinar paciente com suspeita de varíola, a gente precisa usar luva. No caso, se viesse uma pandemia, uma endemia, sei lá, agora dela, a máscara não adianta então, porque é de contato. É de contato, a gente acaba... Eu não acaba... pego na saliva, falando, respirando. Não, mas não. Esse contato é só na pele ou ele precisa ir para uma mucosa? Tipo, não, só na pele. Ferida, não, mas a pele de quem está saudável. Isso. Ela passa para a pele de quem está saudável? Pode também. Pode também? Pode também. Tem gente que tem imunidade muito baixa, né? Pega qualquer então, coisa. Assim, você tem várias formas. Quanto mais contato, por isso que na relação sexual tem muita relação com atividade sexual. Por quê? Porque é um momento que a pessoa tem muito contato uma com a outra. Sim. Né? Criança também, muito contato. Claro, se tiver o contato com mucosa, ela tem uma chance muito maior. Mucosa tem uma transmissão muito maior. Por isso que às vezes ela começa a se manifestar em área genital. Entendi. E a criança o corpo dela está descobrindo, né, o mundo. Então sim, ela está criando anticorpos ainda. Ela pode pegar qualquer coisa. E ela brinca, né? Ela brinca encostando, né? Encostando, lambendo. Uma vez uma aluna me lambeu o braço. Eu achei a coisa, falei assim, o que é isso? Aí ela me olhou assim e deu aquela risada. Entendeu? Eles têm que experimentar com a... Sim, eles estão na fase de aprender tudo. Mas a gente tem que ter essa orientação. Assim, em Uberaba eu não vi nenhuma estatística em relação a monkeypox. Eu não vi agora nenhum caso. É porque já por chegou enquanto, em Minas, né? mas aqui não. Mas assim, São Paulo, meus amigos de infectologistas em São Paulo e Rio de Janeiro, já estão com muitos casos que estavam aumentando. E a gente espera que seja contido. Existe vacina, né, para a monkeypox, ela tá sendo distribuída para populações mais vulneráveis, onde a gente vê que pode ter um aumento ainda maior. Então, o Ministério vai fazendo esse controle e vai liberando a vacina para aquelas populações que têm maior risco, inclusive, de adquirir e que possam disseminar. Vai chegar um ponto que vai chegar para todo mundo, né? Igual a da dengue, vai chegar. A gente tem esperança. Sim. Né? Então, agora, para a gente fechar, né, esse menu, né, de vírus, você citou aí os da herpes, né? Os tipo herpes, que tem a herpes comum, né? E tem o que o pessoal está pegando muito aí agora, que é a zoster, né? Isso. Então nós temos... são vírus da mesma família, mas são vírus diferentes. Então, nós temos o vírus... essa vacina, viu, doutor? O vírus herpes... com medo de sofrer com a dor que ela causa. Do herpes zoster. Então, vamos sim diferenciar. O vírus da herpes simples, que é aquele que pode acontecer em região oral, genital, mas pode acontecer na pele também. E o vírus que a gente chama de vírus da varicela zoster, que é um vírus que, quando ocorre na criança, tem a catapora. É esse vírus. É um dos vírus mais contagiosos, ele é por transmissão respiratória, por isso que a gente passa perto de menino com catapora, a gente pega mesmo. Eu peguei catapora, eu estava no 5º ano de faculdade, atendendo criança com catapora. Né? Você não teve então, né? Porque catapora você teve uma vez só, porque a gente cria uma imunidade. Agora você ficou imune. Agora eu estou imune. Só que é o problema. Como ele é um vírus que chance de 90% da população já tem entrado em contato com ele, ele não é um vírus que é destruído. Ele é um vírus que fica em latência, uma característica desses vírus herpes. Ele fica em latência quietinho. Então a pessoa pegou o vírus herpes tipo 1. Teve ali manifestação no lábio, melhorou, teve a fase dele de manifestação clínica, ele regride, fica escondidinho lá no nervo, esperando uma baixa imunidade, que pode ser tomar um sol. A luz ultravioleta, ela pode baixar a imunidade da pele.
Então a pessoa vai lá, vai para a praia, ele volta com herpes ativo. Ou ele passou, ou ele teve uma alteração hormonal, ou ele teve uma infecção, outra infecção viral, uma infecção bacteriana, baixou a imunidade, ela se manifesta. Por sorte, uma infecção que ela é chata. E quando a pessoa está com a bolinha, com a vesícula, não deve estourar porque ele está cheio do vírus. Aí a pessoa põe a mão e pode espalhar até para olho. Tá? Agora o herpes zoster. Então a pessoa tem o vírus do herpes zoster, que é o vírus da catapora, ele teve lá na infância, ou teve ela de forma bem frustra. Teve gente que teve uma única lesão. Teve lá só uma vesícula, né? Aquela bolinha de água. Sarou, ele está quietinho. Quando a gente vai envelhecendo, nossa imunidade vai diminuindo. E aí tem o risco dessa imunidade baixar e ele parar de controlar. Esse vírus sai da latência e ele anda pelo aquele nervo onde ele estava guardadinho, lá perto da coluna, ele anda e vem na pele. E ele vem em faixa. Então, o que chama a atenção do herpes zoster é que era uma lesão em faixa só de um lado do corpo. Então, ele pode andar, se for aqui no tórax, por exemplo, tem uma faixa que sai lá da coluna e vem até e para no meio. Ele pode acontecer uma faixa, duas faixas, ou pior, no rosto. E no rosto ele pode estar associado com um nervo facial ou com um nervo trigêmeo. Que dói pra caramba. Que é um nervo muito importante que a gente tem, que quando ele fica na raiz do nervo, causa uma doença que chama neuralgia do trigêmeo. Que eu já vi pessoas bater a cabeça na parede para tentar mudar a dor, porque é uma dor lance, né? Ela é insuportável. E tem gente que fica com sequela, né, de alguma dor assim. Sim, então, por quê? Mesmo depois que as vesículas, elas curam, elas diminuem, então fala, vai ter uma neuralgia, uma dor neuropática. Ele fica ali atormentando e aumentando, aumentando o estímulo no nervo. E esse estímulo, ele vem em forma de dor. Então, ele transmite muito rápido e aí a pessoa, assim, tem gente que fica assim, muito tempo. Tinha uma paciente que ficou 2 anos sem poder pôr blusa que encostava na camisa, porque a pessoa tinha muita dor. A sensação de tato foi trocada pela sensação de dor. De dor. Então, ou outros ficam com uma coceira, outros ficam com uma sensação de... A pele fica modificada também, escura, alguma coisa assim, uma mancha? A pele escurece se a pessoa tiver a lesão, ela tiver com a lesão e tomar sol. Mas é por isso, por mancha solar. Agora, em si, o vírus, não. Né? Agora, muitas vezes a gente tem que fazer tratamento para dor com remédios que a gente usa até para tratar convulsão, que ele diminui esse estímulo ali no nervo, e aí tenta ter um controle da dor. E aí temos a vacina. Eu tomei. Né? Eu não quero sentir dor. Outra coisa, né? Não é comum jovem ter herpes zoster, porque ela é uma doença que ocorre mais lá na terceira idade ou em pessoas que possam estar com uma imunidade caindo. Então, apareceu jovem com herpes zoster, a gente precisa investigar, não é simplesmente tratar. A gente fala a diferença do infectologista que a gente vai investigar a causa. Será que ela não é uma pessoa que tem um diabetes, nem sabia que tinha um diabetes, está descompensado? Às vezes ele se manifesta como uma primeira manifestação mesmo de uma imunossupressão, como HIV, um tumor que às vezes a pessoa nem imagina, então a gente tem que fazer a investigação de tumor de intestino, né, em algum tumor, ou uma imunidade baixa. Ou às vezes a pessoa passou por uma queda de imunidade transitória, uma alteração hormonal, descompensação de tireoide, então a gente vai investigar. Uma gripe forte, por exemplo. Uma infecção viral bem forte, uma infecção bacteriana. Às vezes a pessoa foi para a UTI, teve uma infecção grave, precisou ficar em UTI, acabou com a imunidade dela, pode se manifestar. Então a gente sempre vai ver uma causa específica. E mesmo para quem já teve o herpes zoster, a gente indica a vacinação. Por quê? Porque ele diminui a chance de recidiva, porque o vírus não cura. Ele volta e fica lá na raiz do nervo. A vacina é importante, que ela diminui a chance de ter novamente o herpes zoster. Para pacientes que tiveram também, diminui a chance da neurite, da dor. Então, diminui muito a neurite. E para quem não teve,
evitar. Então, tem uma proteção para que não tem. Nossa. Então, eu falo, vacina é a melhor forma que existe de prevenir doença. E algumas vacinas são tão baratas e a pessoa não toma, muitas são de graça. De graça. As mais importantes são de graça. Hoje a vacina para herpes zoster, ela ainda é cara. Né? A melhor, nós temos 2 disponíveis, né? Uma é melhor que a outra, que tem 2 doses, ela é melhor, ela protege mais. Sim. E principalmente no idoso, ele tem uma taxa de proteção maior do que a outra, que é uma dose só. Então, assim, é um investimento. Acho que é investimento em saúde. Não, e não é melhor você tomar uma vacina e evitar que você vai ter problemas, depois você Sim. tem que tomar um caminhão de remédio. E o tratamento é caro. Então, o tratamento é caro para poder fazer isso, não é melhor? Sim. Não é? Eu penso assim, sabe? Vê se tem mais alguma pergunta. Tem bastante, bastante escrito aí. Aí tem muitos comentários aqui, pessoal falando que teve dengue, teve uma vez, segunda vez, foi horrível, não deseja para ninguém. Aí a Edna perguntou se, né, na pergunta dela lá, continuando, se a lavagem nasal ajuda para a varicela, né, que ela tinha trocado a... Não, para varicela. A lavagem nasal é importante para ir para as infecções respiratórias. Principalmente nessa época muito seca. O seu Raulino falou que amanhã ele vai tomar as vacinas. Coisa boa, seu Raulino. Muito bem. E tem muita gente aqui dando boa noite, ó. Vamos lá em cima. A Leni Modesto, a Valesca Coelho, a Sandra Mara, a Jaqueline Maria, a Ana Paula Moreira, o Sargento Jairo, o seu Raulino, a Edna, a Soraya. Agora tem uma pergunta aqui. Para a Mpox, o álcool gel ajuda a combater também? Ele está com um machucadinho, pode ser. Eu encostei nele, eu uso o álcool gel ali? Não ajuda. Não vai matar o vírus que está ali, não. Não, nele não, mas eu toquei nele, ele tá com a feridinha. Imediatamente pode ajudar, sim. O sabão também, né? O sabão, água e sabão, né? O ideal é não tocar em lesões, porque essas lesões são abertas, né? Então, o ideal é não tocar em lesões. Não. Até a pessoa que tá com a lesão, né? Porque pode virar uma infecção pior. Sim, porque você pode levar uma bactéria também, porque a lesão, ainda. Além de você estar com o vírus, você tem uma infecção bacteriana por cima. Sim. Então, eu chamo os companheiros de viagem, né? Essa turma que viaja com a gente a vida inteira, né? Essas bactérias, vírus. Que a gente carrega. Porque a gente tem bactéria, porque nós não somos estéreis, né? Nem tem jeito a gente ficar estéril, porque nós temos bactérias que nos protegem. Por exemplo, a flora intestinal. Elas nos ajudam até na nossa digestão, porque ela impede que outras bactérias piores entrem. Porque na hora da competição, elas comem muito mais rápido, então elas impedem que as bactérias ruins se alojem ali. Então, elas têm que estar com a gente. Então, a gente é a casa delas. Você não vai entrar na minha casa. Por exemplo, uma pessoa vai internar. Em 72 horas, ela muda todas as bactérias da pele dela para bactérias do hospital. Por isso, tem um risco de ter uma infecção relacionada à assistência ali no ambiente hospitalar. Sim. Mas aí você está ali só de você estar com uma lesão de pele já facilita a bactéria entrar. Então, essa história, né, que as pessoas contam de que eu tenho uma vida mais, vamos dizer, no campo, que eu tenho contato com muita coisa. Isso tem um certo fundo de razão, porque ela vai ter contato com muita bactéria, muita coisa diferente o tempo todo ali. Sim, quanto mais a gente entra em contato com esses micro-organismos, a gente também vai criando imunidade contra eles. Então, vai nos protegendo. A criança criada em bolha, né, ela tem uma facilidade de ter infecções graves por bactérias que, na maioria das vezes, não causaria infecção grave. Sim. Então, assim, faz parte da nossa vida aquela história entrar em contato, pôr a mão na boca. Se sujar, de certa forma, é saudável. Também é bom. Comer areia, comer terra, lamber a parede. Se sujar é saudável. Eu posso relatar para você 1000 maneiras das crianças. Não, a gente lembra, né? É aquela história, né? O primeiro filho, que a mãe... O menino vai engateando, a mãe vai passando o álcool na frente para ele andando, ou né? dá um pano com cloro. O segundo, coitado, né? O terceiro, então, acabou. se
não catar o do chão, ele fica sem comer. Então, né? E é o mais saudável, geralmente. Fica ele e o cachorro da família disputando o que vai cair da mesa. Né? Ou primeiro, a mãe vai lá, ela esteriliza tudo, né? Perde aquele tempão. Né? Os outros nem tem ali mais o aparelhinho que funciona de esterilizar chupeta, mamadeira. Lavou, tá novo. Né? Não, e aí, esse primeiro aí, que teve muita frescura, quando ele entra na adolescência, na fase adulta, ele pega de tudo. Porque ele não criou anticorpos. A gente brinca, e os outros não pegam nada. Doença de criança é para ter na infância. Algumas doenças se tornam muito graves quando são adquiridas na fase adulta. A varicela é uma delas. Para quem não teve varicela e tem hoje, né, tem a vacina para a varicela, varicela em adulto pode ser grave, porque o sistema imunológico ele responde de uma forma tão intensa, porque a gente tem a maturidade, né, do sistema imunológico também, que dele responder de uma forma tão intensa, ele acaba também nos agredindo. Hepatite A na criança, que também tem vacina, ela é bem mais tranquila do que quando adquirida no adulto, que pode evoluir de forma fulminante. Então, assim, doença de criança é para ter na infância, ou se proteja já com vacina, porque não vai ter nem quando criança, nem quando adulto. Né? Bom demais. Eu adorei, foi uma aula. O pessoal está aqui agradecendo, viu? A Ana Paula, em especial, está agradecendo, que ela perguntou sobre o álcool e Amipox. E foi muito bom, foi muito especial hoje, né? Hoje nós tivemos muita informação importante. Bom, muita doença. Muita cura também. E muito como não ter a doença, né? Isso que eu acho que é importante. Foi muito bom. Você quer deixar algum recado para a gente terminar? O recado que a gente sempre deixa é aquele, né? As pessoas se cuidarem, vacina para aquelas vacinas que nós temos disponível na rede pública. Aqueles que puderem pagar pela vacina, procure uma clínica que seja idônea, né, que seja séria. Cuidado, aí eu vou falar, né? Cuidado com os charlatões, né, que nós temos, vendendo aí soro da imunidade, que não tem nada disso para proteger. É o famoso homem da cobra, né? Isso. Ele pega a cobra sem veneno e leva vários espetados e o soro cura de picada de cobra. Depois falando isso, a gente tem aí o pessoal vendendo soro da imunidade para proteção dessas doenças. Isso não existe. Se protejam, evite aí as criadores de doenças que a gente puder evitar para nos proteger e proteger o outro também. Cuidar do nosso lixo. E se tiver sintoma de alguma doença, não se automedique, procure um serviço de saúde, porque as doenças se parecem muito e muitas vezes a gente vai lá tomar um remédio que nem poderia tomar para aquela doença. Por exemplo, tudo se parece no começo, mas a pessoa vai lá, ao invés de ele estar com um resfriado, com um quadro de Covid, H1N1, ele está com dengue, vai lá e toma um anti-inflamatório. Há uma chance maior dele ter hemorragias, por isso que não pode usar. Porque o anti-inflamatório tira a função da plaqueta naquele momento. E aí, na dengue, a plaqueta já não está muito boa, ele deixa de funcionar a plaqueta que deveria estar funcionando para tampar os buraquinhos e não extravasar o líquido para fora do vaso. Dengue, né? Pronto, né? Então ele pode ter aí um quadro grave que ele não ia ter se não tivesse tomado a medicação. As intoxicações medicamentosas que a pessoa tem, né? Entope tanto de remédio que o fígado falou, para aí, ó. E lembrando que não é porque é natural que ele não pode causar problema. Muitas raízes, muitos chás que as pessoas falam, elas podem causar alteração do fígado, isso... Né, uma pessoa bacana para vocês trazerem aqui para falar isso de vocês é a doutora Geisa Gomide. Pode passar, no finalzinho vai passar o contato. Né, hepatologista lá da escola, né, muito preocupada com isso, com intoxicações que levando à gravidade de doenças, ou remédios que não têm função. Então, a gente tem que ter cuidado. A pessoa fala, né, a planta não faz mal, vai nessa, pega uma comigo, ninguém pode e vai conversar com ela. Algumas raízes aí e algumas plantas tiram efeito de outros remédios, então tem que ter muito cuidado. Sim, então essas coisas têm que ser feitas e se feito com cuidado, a coisa tende a se dar. Mas eu acho que o recado toma cuidado, faz as coisas direitinho, mas também não é para ficar neurado com tudo isso, né? Não, só que a gente não vive. Vai ficar na bolha. Porque igual eu disse, né, os companheiros de viagem, eles vão estar por aí, né? Tá conosco. Não tem jeito. Sem eles também a gente não viveria. A gente não sobrevive. Não vamos antecipar os problemas, não deixar eles acontecerem. Sim. Mas tomando cuidado. Tomando cuidado, né? É isso aí. Então tá jóia. Eu adorei.
Bom demais. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado aí pelo Volte convite, sempre, pessoal. né? Precisando, estamos à disposição. Então tá. Vamos dar tchau para essa câmera aqui. Até mais, gente. Gente, Tchau, pessoal. Valeu, até semana que vem, mais com Cultura Podcast. Tchau, tchau.